Olá, seja muito bem-vinda à Habla Empreendedora. Eu sou a Michele Vilassi e hoje estou aqui convidada para substituir a Roberta como apresentadora. Mas é por um motivo muito especial. É a própria Roberta que é a nossa convidada de honra aqui hoje no programa. Então, Roberta, eu quero que você fale pra gente mais sobre você, porque a gente já conhece a Roberta apresentadora, mas a gente quer conhecer a Roberta da Trindade, especialistas em vendas, liderança e desenvolvimento de pessoas. Vamos descobrir como que ela transforma negócios, lidera vidas e transforma por onde passa. Que honra estar aqui hoje desse lado da bancada entrevistando essa maravilhosa e que prazer ter você aqui respondendo várias curiosidades dos seus ouvintes. Conta pra gente como que nasceu a sua trajetória na área de vendas, lideranças e depois com o empreendedorismo. Obrigada, Michele, pela apresentação. Obrigada por ter aceito o convite de estar aqui hoje à frente da bancada do Habla. E o empreendedorismo, ele veio, na verdade, ele foi uma consequência, assim, sabe, dos passos que eu fui dando. Então, eu comecei muito jovem a trabalhar na área de vendas e a partir disso eu fui aprendendo, fui galgando degraus, me tornei gestora e quando eu percebi que no CLT eu já tinha passado por vários desafios e tinha cumprido, chegou o momento de empreender. Eu nunca pensei em empreender, mas aquela coisa, aquela inquietação, aquela coisa assim: "Ah, eu quero fazer do meu jeito, fazer as coisas da forma que eu gostaria, sabe, que eu imagino". E aí o empreendedorismo foi uma coisa natural que foi acontecendo, e assim surgiu a Roberta empreendedora, há quase 7 anos. Uau, que incrível! A Rô é uma inspiração para todas nós mulheres. Quantas mulheres passaram por essa bancada, gente? Que orgulho estar aqui mesmo. E eu quero saber, Rô, você é especialista em spin selling, certo? Uhum. Conta pra gente o que é isso, muita gente não sabe, e como isso impacta no resultado das equipes que você liderou. O Spin Selling é uma metodologia, eu posso dizer que é a metodologia talvez mais famosa e eficiente de vendas complexas. Ela foi idealizada pelo Neil Rakan, a partir de um estudo, é um PhD em ciências comportamentais, e o Spin Selling foi a primeira metodologia realmente científica que trouxe com base em mais de 35.000 visitas de vendas. O spin, ele significa, eu posso resumir dizendo que é fazer as perguntas certas. Então, quando eu conheci o spin, eu estava à frente da área de treinamento de uma instituição, grande instituição de ensino EAD, e que eu conheci o spin e comecei a aplicar, treinar o time de relacionamento e de vendas com essa metodologia, eu percebi evoluções significativas. E isso fez com que eu começasse a me apaixonar pelo spin. A partir do momento que você domina o spin, que significa o spin, na verdade, é um acrônimo. Então, cada letrinha daquelas iniciais tem um significado. O S é a situação, o P é o problema, o I é a implicação e o N é a necessidade de solução. É uma forma que você tem de levar o seu cliente a trazer respostas e, mais do que isso, antecipar objeções. E o spin é uma coisa tão, assim, para mim, tão especial, que eu aprendi a usar ele na minha vida, não só na área de vendas, mas na minha vida. É entender necessidades daquela pessoa, daquele cliente, antes mesmo dele falar, dele trazer o que ele precisa. Então o spin é uma metodologia de vendas, mas que eu uso na minha vida. Então eu acho que dessa maneira eu ajudo, os clientes e também faço os meus treinamentos de uma forma, que, né, que faça o spin brilhar e mais do que isso, que consiga, fazer um atendimento ou uma venda de uma forma muito mais eficiente.
Com certeza, uma ferramenta validada potencializa os resultados, né, com Com certeza. toda certeza, Michele. Conta pra gente aqui sobre o Efoco Soluções e o Efoco Educa. Mais de 2.000 pessoas treinadas. Mulher, onde você arranja tempo? Seu tempo não é 24 horas, não é possível. Como nasceu esse projeto? Efoco Soluções é a minha primeira empresa. É a empresa que nasceu do meu coração, assim, para que ajuda as outras empresas na atração de talentos. Então, é uma empresa de recrutamento. E nós temos um braço chamado Efoco Educa, que é Escola de Formação Comercial. Então, na Efoco Educa, nós treinamos os times, porque às vezes não basta você contratar bem, você precisa desenvolver. Então, é uma forma que nós encontramos dentro da Efoco Soluções de atender o cliente de ponta a ponta. Então, a Efoco ela é especialista em contratação de times comerciais e a Efoco Educa é especialista em treinar esse time, não só comercial, né? As empresas elas vêm para a gente com interesse no comercial, mas depois elas acabam se acostumando conosco e a gente faz outras vagas também. Que ótimo! Bom, acabei de falar, né? Ela não tem 24 horas no dia, não é possível. Você divide o seu tempo como consultora, treinamentos de podcast. Como que você faz para equilibrar tudo isso e manter essa qualidade que a gente vê aqui toda semana? Olha, Michele, eu acho que é importante a gente ter pessoas em quem a gente confie, né? Na Efoco Soluções, por exemplo, tenho a Rose, que me ajuda muito. No Habla Empreendedora, que é uma outra. Depois a gente vai falar, né? Que é esse programa que vocês estão assistindo. Ah, também tem muitas pessoas me ajudando, mas eu acho que principalmente é você saber o que faz sentido para o seu momento e o que não faz sentido. Então, assim, eu não faço tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. Por exemplo, consultorias. As consultorias que eu faço, hoje eu consigo já dizer qual faz sentido, qual não. O ano passado, por exemplo, eu não trabalhei em consultoria. O ano passado foi o momento de eu me dedicar ao Habla Empreendedora e à Habla FM, que é a rádio. Então, eu não fiz consultorias. Esse ano, com a Habla mais avançada, com a Habla FM mais avançada, fechei algumas consultorias, mas consultorias pequenas, assim, de um mês, coisa que não iria muito tempo. Treinamentos é a mesma coisa, né? Esse ano não foram muitos treinamentos que eu fechei, que eu fiz, porque tinha ainda o programa na rádio, né? O programa na TV e o programa na rádio que eu precisava gravar. Então, Michele, eu acho que a primeira coisa é você aprender a dizer não para algumas coisas, mesmo que pareçam atraentes, ter pessoas que te ajudem e não querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão você não consegue fazer nada direito. Com certeza, né? Dizer não é uma das grandes dificuldades que a maioria das pessoas tem. Mas ter discernimento de saber a hora para todas as coisas, tudo flui naturalmente. Estamos aí vendo É, o sucesso que é, gente. Que prazer mesmo estar aqui. É um sucesso esse programa. Sou fã não só do programa, mas da Rô. Privilégio mesmo. Bom, conta pra gente qual foi o seu maior desafio que você enfrentou na sua carreira e o que mudou a sua forma de olhar vendas e liderança. desafios a gente sempre tem, né? E empreendendo, principalmente, os desafios eles são múltiplos. Mas eu acho que uma coisa que eu trouxe para o empreendedorismo, de quando eu era CLT e quando eu era gestora, é fazer coisas, às vezes, com poucos recursos, né. E assim, mesma coisa quando você vai abrir uma empresa, né, são pouquíssimas pessoas que têm montanhas de dinheiro para abrir sua empresa. Então, o fato de ter aprendido, talvez, como gestora, a equilibrar esses custos, ter um centro de custo e dizer assim: "Isso aqui eu posso gastar, isso aqui eu não posso gastar", me ajuda. Eu acho que eu comecei a ter mais criatividade
para resolver problemas, não necessariamente precisando de dinheiro, é buscar outros caminhos. É óbvio que o dinheiro é importante, você tem que saber equilibrar, mas eu acho que o desafio é esse, é fazer muito com pouco. Né, e aí, claro, isso me ajuda muito na hora de treinar as pessoas, enquanto gestora, é saber quais os tipos de capital que você pode entregar para a sua equipe, que não sejam somente financeiros. Então, Michele, eu acho que os desafios, eu acho que são os mesmos de qualquer empreendedor e de qualquer gestor, é fazer muito com pouco. Com certeza, né. Eu, como arquiteta, meu Deus, realmente a criatividade tem que rolar solto quando a verba é menor, a gente precisa rebolar para dar conta do recado. Rebolar para dar conta do recado, né. E assim, acho que isso ensina pra gente muito sobre resiliência, sobre criatividade. A gente vai, às vezes a gente onde as pessoas algumas pessoas enxergam problema, a gente enxerga oportunidade. Então eu acho que é um pouquinho disso, assim, que eu tento também ensinar nos meus treinamentos, nas capacitações, nas consultorias onde eu estou. Recentemente, né, fiz uma consultoria agora para criação de uma área de recrutamento dentro de uma empresa, e a gente sabe, a pessoa não vai criar essa área de recrutamento. Eu me espelho muito na criação da Efoco Soluções, que é uma empresa de recrutamento, então como eu tive que fazer muito com pouco. Então é isso que eu tento trazer, dentro das minhas consultorias, dos meus treinamentos. Que ótimo. Bom, o papo tá só esquentando, pessoal, mas vamos fazer uma rápida pausa, tá bom? Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Voltamos! Continue aqui que tem muito mais pra gente conhecer da Roberta da Trindade. Bom, está falando sobre liderança com propósito, todas as ferramentas que ela utiliza no seu negócio. Mas, Rô, conta pra gente, você fala bastante sobre poiese na liderança. O que esse termo é e como traduz esse conceito no dia a dia das equipes? Você vê, né, spin, poieses, são termos que eu vou aprendendo e que eu trago como metodologia para as coisas que eu faço. A poieses, ela surgiu no momento em que eu estava iniciando no caminho da gestão, assim, liderança. É um termo filosófico. Eh eu aprendi o poieses através de um livro do Mário Sérgio Cortella chamado Qual é a tua obra? A poieses é um conceito filosófico, mas que faz muito sentido, inclusive para o mundo que a gente está vivendo, eu vou explicar. A poieses eu posso dizer que ela vem em contraponto ao tripalium. Você sabia que a palavra trabalho, ela vem do tripalium? O tripalium é uma palavra que era um instrumento de tortura na antiguidade. E o trabalho, a etimologia vem do tripalium. Então, assim, é muito comum a gente associar o trabalho à punição, ao fardo, é algo penoso. E a poieses, ela vem em contraposição a isso, que é o que deriva a palavra poesia, que é o trabalho a partir de uma outra perspectiva, através de algo prazeroso. É quando você se reconhece dentro de uma obra maior. Então a poieses, quando eu falo em poieses, a liderança poética nada mais é do que aquele líder que faz você se enxergar dentro de uma obra maior. Esse termo, ele foi, assunto do primeiro do capítulo que eu escrevi no livro Entre Drones e Dinossauros, onde eu falei sobre liderança, poieses e ambidestria. Então são termos filosóficos, mas que, na verdade, são utilizados hoje, feitas pesquisas, que quando a gente trabalha com propósito, a gente cresce mais. A gente está vivendo, né, numa geração que hoje ela não quer trabalhar só por trabalhar.
Ela não quer mais que o trabalho seja um peso, um fardo, ela não quer mais viver o tripalho. Ela está buscando cada vez mais propósito no que ela está fazendo. Ela quer cada vez mais se reconhecer dentro dessa obra, dentro disso que ela está fazendo. Então, é um conceito filosófico, mas que hoje tem muito embasamento científico. E por isso eu falo sobre isso, com muito carinho. Um tempo, em 2019, eu criei um grupo chamado Liderança e Poieses, um grupo de empresários que tinha também como mote trabalhar o propósito dentro das organizações, e a gente fez grupos de estudo. Foi um momento muito bacana, assim, onde eu pude aprender ainda mais sobre liderança, poieses e propósito. Maravilhosa, gente! Roberta é nossa apresentadora, a Roberta da Trindade. É cultura e pessoa, gente. Que profundidade que ela traz aqui pra gente, pra essa conversa. Bom, na sua visão está óbvia, mas eu vou perguntar, né? Liderança e propósito precisam andar juntos para gerar resultados sustentáveis? Eu acho que a liderança sem propósito, Michele, é só gestão mecânica, né. Então, assim, hoje, se você claro, né, tem casos muito específicos em que o gestor, ele precisa trabalhar ainda, às vezes quando a empresa está em crise, por exemplo, no modelo, comando e controle, mas por prazos muito pequenos. Então hoje, quando a gente fala em liderança, em gestão, a gente precisa saber o porquê daquela empresa existir, mas principalmente o porquê de eu existir dentro daquela empresa. Então o propósito ele está muito relacionado a isso, é entender o que fez com que aquela pessoa, aquele fundador criasse aquela empresa e juntar o meu propósito individual ao propósito daquela instituição. Então, quando a gente fala em gestão, em liderança, é muito é um trabalho que exige muito, né, Michele, porque você está pegando aquele propósito maior daquele fundador, pegando o propósito daquele colaborador e juntando numa única coisa. Porque sabe que, eu teve uma vez que eu trabalhei numa instituição e que ela não tinha essa cultura do propósito. E aí eu comecei a pensar como que eu, como líder, eu poderia introduzir um propósito para aquele time, para aquela equipe. E eu, acabei estudando sobre uma teoria chamada teoria dos galhos. A teoria dos galhos diz o seguinte: pensa a instituição como uma árvore, e cada um daqueles galhos é o setor. Uhum. Então, eu como líder, eu cuido daquele galho, daquele setor. Então, eu como líder, eu posso, mesmo que a empresa não tenha essa cultura do propósito, eu posso criar um propósito junto com a minha equipe, entender o propósito daquelas pessoas e a partir disso fazer um trabalho muito voltado para aquele propósito conjunto. E a partir disso, a gente tem resultados mais sustentáveis e satisfatórios. E também fica nítido, né, quando a gente tem um chefe Aham. gerindo uma equipe e um líder. E a questão de ter o sentido do propósito é muito mais a gente se tornar pertencente, sabe? É. Então, isso unifica objetivos em comum e é um foguete. Eu acho que é um combustível, assim, para as grandes empresas irem muito além quando você tem um time engajado, pertencente àquele local, porque ele se sente parte do propósito e está trabalhando para algo ainda maior. Isso é incrível, realmente. Eu vejo isso através de espaços estratégicos que a gente unifica, né, perfis comportamentais diferentes para que todos juntos tenham o seu melhor potencial ali, isso através da arquitetura, mas você, como trazendo isso para a equipe, deve engajar realmente toda a equipe para um resultado ser exponencial, assim, e vir realmente retorno, né, que todo mundo está buscando. Olha, Michele, você é uma líder poética, viu?
Né, porque Obrigada. assim, no começo, quando eu comecei a falar sobre isso, algumas pessoas torciam o nariz. "Ai, que poesia tem a ver com liderança?" Não é poesia, tá, gente, é poiesis. A poesia é a mesma etimologia, Uhum. mas são coisas diferentes. A poiesis é isso, né, é o reconhecimento dentro daquela obra maior, isso que você está trazendo. Lindo. Como você inspira pessoas a se tornarem protagonistas das suas próprias vidas? Trazendo um propósito aí já vai te ajudar nessa resposta que realmente faz toda a diferença. Olha, eu acho que em tudo que eu faço, tudo que assim, eu faço muitas coisas realmente, mas eu acho que tudo se une numa coisa só. Eu quero, no fundo do meu coração, que as pessoas se reconheçam como especiais. Eu quero que as pessoas, elas, sejam felizes, né. Então, eu acho que o protagonismo, ele vem muito disso, assim, é a pessoa reconhecer os seus dons, seus talentos, porque eu acho que todos nós, seres humanos, nós somos criaturas divinas, e Deus dá pra gente não um talento, ele dá múltiplos talentos. Só que a coisa que eu mais fico entristecida é quando eu olho para uma pessoa com muito potencial e ela não reconhece que ela tem aquele potencial. E ao contrário, eu fico muito feliz quando minimamente eu posso ajudar, seja como líder, seja como apresentadora, seja como treinadora, que aquela pessoa ela saia um pouquinho mais empoderada, um pouquinho mais consciente das suas potencialidades depois de um trabalho que eu fiz, de uma palavra que eu dei, enfim. Então, eu acho que é isso, Michele. Eu acho que tudo que eu faço na minha vida, na minha carreira, ela converge para esse momento em que eu quero ver as pessoas protagonistas das suas vidas. Maravilhosa, gente. Fala pra gente sobre o impacto que a comunicação é presença e tem construção também positiva para os líderes serem mais confiantes. A comunicação, assim, é engraçado, né, muita gente acha que eu sou jornalista. Não, eu sou administradora, tenho especializações em gestão comercial, gestão de pessoas, tenho certificações nacionais, internacionais em, metodologias, então design thinking, gamificação, certificações, em vendas, enfim. Mas a comunicação ela sempre eu ia dizer nem ela sempre me acompanhou, mas nem sempre, na verdade, porque eu era muito tímida, era uma criança muito tímida, uma adolescente muito tímida, e a partir do momento em que eu assumi posições de gestão, eu fui precisando aprender a me comunicar, porque já vi muita gente boa perder oportunidades por não saber se comunicar. E também não é só isso. Já vi muito líder que tinha muito gestor que tinha uma boa intenção, mas não sabia comunicar isso para sua equipe. E isso acaba não trazendo engajamento. A equipe não compra a sua ideia, porque você não sabe comunicá-la. Então, se eu pudesse dar uma dica para todas as pessoas, aprendam a se comunicar. A comunicação é uma das habilidades mais requeridas hoje no mundo do trabalho. É você saber colocar o seu ponto de vista, mas também a comunicação ela passa por saber ouvir. Então, é uma habilidade hoje, assim, fundamental para qualquer profissão, em qualquer tempo. Tem o ditado, né, quem não se comunica se estripica. Se Se trumbica! Quem trumbica, não se comunica, se trumbica. isso mesmo. É bem isso, é vida real. E eu achava mesmo que você era jornalista, porque a gente fez uma matéria, eu falei: "Nossa, a Roberta, jornalista, ela tá querendo falar comigo". Aí eu falei: "Ai, que chique". Então, eu até então, pensei em fazer jornalismo e tal, até, mas é uma coisa que talvez para um momento futuro, porque assim, eu escrevo, né, Michele, eu escrevo, eu tenho a rádio, eu tenho os programas que eu apresento. Agora, gente, mais uma novidade, né? Eu estou com as pílulas de conhecimento da Efoco Educa, que é a minha outra empresa, sobre vendas e RH.
Então, todos os dias, na Rádio Nova FM, na Rádio Habla FM, às 14 horas, as pílulas de conhecimento sobre vendas e RH. Então, são coisas que eu faço, mas que me levam para a questão da comunicação, mas eu não sou jornalista, não. Que bom poder te conhecer mais. E, gente, que aula, né? Estamos aqui aprendendo muito mais sobre liderança, a propósito, sobre a própria Roberta da Trindade, conhecendo essa mulher extraordinária que está aqui. E logo, logo a gente vai falar mais sobre o Abra Empreendedora, mas só depois dos comerciais. Mas fica aí, porque agora a gente vai ter um quadro muito especial. Autoestima em Foco com Giovana Vanzo. Não sai daí! Olá, eu sou Giovana Vanzo e a partir de agora, Autoestima em Foco também está na TV. Nos encontramos 2 vezes por semana, toda terça-feira às 8h30 da noite e domingo ao meio-dia, aqui na Rede TV, no quadro especial do programa Habla Empreendedora. Serão pílulas semanais de estímulo ao autoconhecimento, autoestima e orgulho do seu lado feminino. Agora, além de ouvir, você pode sentir, refletir e se inspirar com cada episódio na tela. Toda mulher carrega uma cicatriz, mas nem toda mulher percebe quanto ela brilha. A Linda já viveu perdas, finais, silêncios difíceis de engolir. Ela achou que não ia dar conta, mas deu. Com o coração em cacos, ela recomeçou. As cicatrizes que ela carrega, visíveis ou não são lembranças de fraquezas. São marcas de batalhas vencidas. E com o tempo, ela entendeu. A dor pode lapidar. Pode deixar mais leve, mais lúcida e mais viva. O que você aprendeu com a sua dor? Que força nasceu dali? Que olhar você carrega hoje por tudo que você já viveu? Hoje, linda, honra a tua cicatriz. Escreve sobre ela. Fala dela com alguém. Escolhe uma joia para simbolizar essa superação. Uma peça que não te disfarça, mas te representa, como um troféu silencioso da mulher que resistiu. Você não brilha apesar da dor. Você brilha por causa dela. Esse foi mais um Momento Autoestima em Foco, um oferecimento de G Vanzo Joias, semijoias em pedras naturais que vestem o seu poder. Te encontro no @G Vanzo Joias. Voltamos! Você acabou de assistir Autoestima em Foco com Giovana Vanzo. E agora nós vamos falar sobre o queridinho, a Habla Empreendedora. Rô, conta pra gente um pouco do propósito da Habla Empreendedora e como ele conecta mulheres empreendedoras de todo o Brasil. Antes, quero mandar um abraço para Giovana Vanzo, ela que patrocina o Habla Empreendedora e veste a Roberta da Trindade das joias, semijoias de luxo, e a G Vanzo Joias. Um beijo, Gi. Habla Empreendedora tem sido a minha menina dos olhos, tem sido meu projeto queridinho, tenho falado com muita gente boa, com muitas mulheres maravilhosas, que passam histórias reais, histórias de vida, de superação dentro dos programas. Então, tem sido assim, sabe, um bálsamo, tem sido uma lufada de ar fresco em meio a tantas coisas, tanta correria, Michele, tanta coisa. Quando eu venho gravar o Habla, não é um trabalho, para mim é uma diversão, é um privilégio poder estar aqui. E o Habla Empreendedora, ele surgiu com um propósito, um motivo muito especial, que é dar voz e visibilidade às mulheres de negócio. Quando eu assistia os podcasts, o que eu achava? Parece que era sempre as mesmas pessoas, as mesmas referências, as mesmas coisas. E eu queria ter um espaço seguro para trazer mulheres reais mesmo,
aquelas mulheres que talvez em algum momento não tiveram a oportunidade de se expressar como queriam. E o Abra Empreendedora, eu acho que é isso que faz o sucesso, é um programa muito autêntico. Muitas pessoas se sentem representadas a partir da conversa com essas mulheres. Nem sempre a gente fala sobre negócios, mas muitas vezes, e todas as vezes, a gente fala sobre histórias, né? Histórias de vida. E eu acho que isso conecta mulheres do Brasil todo, não só mulheres, mas a gente tem uma audiência muito grande de homens também, que querem entender um pouco mais do nosso universo. E o Habla Empreendedor, ele começou como um podcast, mas hoje ele é uma comunidade muito viva, muito vibrante, e eu tenho certeza que é só o comecinho, né? Em agosto fizemos 1 ano de Habla Empreendedor. Estamos em agosto, então estamos com 1 ano de lançamento do Habla Empreendedor, e eu tenho certeza que muito mais ainda está por vir. Com certeza, gente. Sou fãzaça da Rô, eu chamo ela de musa inspiradora, realmente ela é. Porque o que eu acho incrível, Rô, de verdade, abrindo o coração, você pega mulheres no seu ordinário, que é aquela vida cotidiana que a gente tem no nosso mundinho, empreendendo e batalhando para o que a gente acredita, e traz para uma visibilidade extraordinária, potencializando mulheres reais e trazendo à luz trabalhos tão significativos que às vezes o dia a dia vai ficando no caminho, sabe? Esquecidos. E aqui é o momento mesmo da mulherada vir e botar pra quebrar. Então não tem como não ser fã desse programa. Ela deu oportunidade para várias mulheres também ser hosts. Então, realmente, seu propósito conecta com todas as mulheres empreendedoras desse país. Obrigada, Mi. Sabe uma coisa que eu amo? Quando é a primeira vez que a mulher vai participar de um podcast. Sabe? Aquela coisa assim, ai, nunca participei de um podcast antes. Você fala, ai, que coisa maravilhosa, vai debutar no Habla Empreendedora, né? Então, assim, eu vejo, às vezes, quando essas mesmas mulheres saem, elas falam, caramba, nem eu sabia que tinha tanta coisa para falar, sabe? Ou elas falam assim, nossa, eu me senti super à vontade com você de falar as minhas coisas. Então, isso para mim é o maior presente, o maior privilégio que Deus me deu no ano passado, é de ter a inspiração para criar o Habla Empreendedora. Com certeza, é uma inspiração mesmo, né, mulherada? Que nos inspira todos os dias aqui. E conta pra gente como que o Habla, né, foi pra rádio e agora estamos aqui na Rede TV. Queremos saber de tudo. O Habla, então, eu comecei a gravar o Habla, que a proposta era para ser um podcast que iria para o YouTube e que iria para o Spotify, enfim. Mas no fundinho do meu coração, eu sempre quis que ele fosse multicanal. Eu queria que não fosse só, não abrangesse só, ou não impactasse só pessoas que ouviam Spotify ou que estavam no YouTube. Eu queria que fosse mais, eu queria que ele estivesse presente em mais canais. Logo que eu comecei a gravar e os primeiros que foram para o ar, eu já recebi um contato do Paulo, um abraço, Paulo, da Nova FM, que é uma rádio com muito antiga aqui em Curitiba, né, com muita credibilidade. E ele me convidou para transformar o Habla num programa de rádio. E aí eu falei para ele, ô Paulo, eu quero levar o Habla para a rádio, mas no formato que ele está, como podcast, não como programa de rádio. E aí o Paulo aceitou, começamos o programa começou a fazer muito sucesso. Então, a gente batia 8, 10 mil ouvintes cada vez que ele ia ao ar. E em janeiro desse ano, eu resolvi que, além da Nova, eu iria também ter uma emissora de rádio chamada Habla FM e que eu reuniria mulheres talentosas, empreendedoras, que também eram ou que gostariam de ser comunicadoras, né? E foi aí que surgiu o convite para você, para Giovana Vanzo, enfim, para várias mulheres que hoje são uma inspiração para mim também, né? Que eu vejo trazendo tantos convidados e desabrochando como comunicadoras excepcionais. Então, e a TV foi um caminho, parece que
surgiu até naturalmente, né. Mas, Michele, é interessante, né, porque muitas pessoas falam: "Nossa, 1 ano de Habla, já tá na TV, né". Gente, não foi 1 ano de Habla, foram 30 anos de relação, de aprendizados que eu tive que ter, de erros, de acertos. eh, então quem fala que, nossa, isso aconteceu rapidamente, não vê os 30 anos de pedras que a gente, né, que tem que quebrar e criar essa robustez para estar à frente de um programa que vai para a TV com toda a responsabilidade que ele merece. Então, o Habla Empreendedora, ele tem me ensinado diariamente muitas coisas. Eu percebo que o Habla, ele se tornou maior que eu. Nossa, que lindo, Rô, que lindo. E a responsa, hein, pessoal? A responsa tá aqui hoje, tá, pessoal? Vou te falar. Mas já diz outro ditado. Hoje eu tô lembrando só de ditado aqui na nossa conversa. Que esse é mais moderno. Quem vê o close não vê o corre, né? Os bastidores da Rô, gente, é uma correria só. Rô, você falou aqui sobre o pessoal que vem a primeira vez, né? Uhum. E tá aqui estreando com você, que é a parte gostosa. Eu acredito que isso te inspire. Mas vamos lembrar de todas as histórias que passaram aqui por essa bancada? Eu quero que Uhum. você me fale uma história do programa que te marcou e que te inspira a continuar cada vez mais. E vai ter segunda temporada, pessoal! Olha, Michele, é difícil falar uma história, né, porque são tantas histórias, mas eu acho que eu posso te falar de um grupo de histórias que me impressiona bastante e que me inspira muito, que são as mulheres que já passaram por abusos, sejam eles de qualquer natureza, inclusive de abusos, né, com seus próprios maridos ou ex-maridos, e que encontram forças para se reinventar. Encontram forças para ainda fazerem diferente e ainda, vir trazer aqui as suas histórias. Então essas mulheres, elas, eu acho que elas trazem um brilho, assim, diferente, né, de pensar que mesmo com tantos desafios, dificuldades, passaram por situações difíceis e ainda conseguiram se reinventar e, mais do que isso, ter a generosidade de vir e compartilhar suas histórias para inspirar outras pessoas. Então acho que, isso, para mim, assim, são histórias que impactam, que marcam, que eu fico lembrando da carinha de cada uma. Então, enfim, mas todas são especiais, toda história tem o seu brilho, né, histórias de mulheres que também começaram do zero e começaram a empreender com coragem, às vezes com o filho no colo, sabe. Então, assim, eu acho que tem muita história, tem muita história. Se você quer saber mais das histórias do Habla Empreendedora, vai lá no YouTube da Habla Empreendedora, tem todos os episódios, Michele. Os episódios que vão para a TV estão todos no YouTube da Rede TV e também vão para o Habla Empreendedora. A gente tem o Spotify também do Habla Empreendedora. E todas as histórias, todas as hosts que vieram com o Habla FM, tem também lá no Spotify da Habla FM a playlist com tudo, né. Então é isso. É incrível ver mulheres aqui vulneráveis Uhum. contando, coração aberto, assim, mas pra, de fato, deixar um legado, sabe? Inspirar outras mulheres a: "Se eu conseguir, você também consegue". E então isso eu acho que é o que mais agrega o programa, a gente ouvir histórias e ir ali alimentando essa força interior que a mulherada tem, que a gente é forte mesmo, e isso inspira e realmente, nossa, anima a mulherada a falar: "Puxa, hoje foi só um dia difícil, É. vamos pro próximo e tudo vai dar certo". E essa riqueza, né, das histórias, é mostrar que a gente não precisa estar dentro de um quadradinho único, que cada mulher tem a sua história, o seu poder, e a gente não precisa, seguir convenções. A gente tem, cada história é especial à sua maneira, então não tem que copiar ninguém, cada uma é única e cada uma é vibrante e poderosa. Verdade, verdade. Bom, essa primeira temporada foi um sucesso. Que temporada incrível. Eu quero saber mais, Rô. O que você tá aprontando aí pra segunda temporada que vai começar agora em novembro?
Conta tudo pra gente, como que foi essa experiência dessa primeira temporada e o que vem por aí. Então, hoje é o último programa da primeira temporada. Para a segunda temporada, a gente já está trabalhando, então vai ter quadro novo, vai ter muita entrevista, muita inspiração, talvez pessoas de outros lugares do Brasil, né? Então, assim, aguarde. Segunda temporada já está sendo trabalhada, e tá demais. Assim, a gente eh, tá trabalhando arduamente para trazer sempre o melhor. Então, se a primeira já foi boa, a segunda ainda promete ainda mais. Com certeza, a gente não espera menos que isso, vai arrasar. Gente, continua aí, não sai, a gente vai fazer um intervalinho rapidinho e a Rô vai compartilhar pra gente dicas práticas e mais dicas também que tá vindo por aí pro futuro. Até daqui a pouco! Voltamos! Então, a gente estava falando que essa temporada foi um sucesso. Conta mais pra gente, Rô, como que tá sendo sua audiência aqui na TV? Quero aproveitar para agradecer enormemente a audiência. Hã, eu recebi o relatório, né, do primeiro mês, primeiros meses do Habla. Então eu quero agradecer você, que está entre os 250.000 telespectadores por episódio. Isso dá milhares de pessoas. Isso dá 3 Maracanãs lotados, Michele, por episódio. Estamos, na mesma média de audiência de programas já consolidados na emissora, e isso, claro, graças a essa audiência maravilhosa que tem abraçado o Habla Empreendedora sempre com muito carinho. Mais do que isso, né, tenho recebido muitas indicações de outras mulheres, para trazer novas mulheres, e eu acho que é esse o movimento. Mulheres que empoderam mulheres, né, com a ajuda também de muitos homens que também, estão nessa causa. Gente, que sucesso! Um Ah, essa sucesso. temporada vai prometer aí. Bom, Rô, vamos então aqui falar um pouquinho sobre os seus projetos futuros, que não é tão futuro aí, já tá aí, né? Uhum. Você tá preparando a segunda edição do seu livro sobre Spin Selling e um e-book com 50 metodologias de vendas, certo? Isso. Eh, vou começar falando do SPIN, do guia de bolso. O guia de bolso foi um guia que eu escrevi a partir dos treinamentos que eu aplico de Spin Selling. Busquei e encontrei na Amazon uma, uma grande oportunidade de lançar o meu livro, Guia de Bolso Spin. É um livro curto, um livro de 50 páginas, mas que eu simplifico a metodologia do Spin Selling do Neil Rakan, porque quem conhece essa metodologia sabe que os livros do Neil Rakan são muito densos, são livros de 200 páginas, tem bastante técnica, palavras às vezes um pouco difíceis. Então eu simplifico o livro, e quem compra o livro, já recebi diversos relatos de gestores que usam o livro, inclusive, para aplicar seus treinamentos, dentro das suas empresas. Então, a gente sabe que no Kindle, no Amazon, tem milhares de livros, e ele nunca saiu dos top 100. Eu recebi recente a atualização de vendas e de distribuição. Então, já foram mais de 25.000 cópias distribuídas, o que consideram-se um best-seller. O que eu percebi, revisitando o guia de bolso Spin? Hoje, Michele, a gente está num momento em que o telefone ele já não pode ser uma ferramenta única de prospecção e de vendas. Então, o que eu vou trazer para o Spin em segunda edição revisada, é novas formas de usar o telefone para vender, como o WhatsApp, integração com o IA. Então, o guia de bolso, eu já estou escrevendo essa parte, na verdade, já está quase finalizada, e eu vou colocá-lo, ele vai continuar sendo vendido pela Amazon e também pelo Clube dos Autores. Lá também tem como comprar o livro físico. E os 50 técnicas de vendas foram técnicas que
Um dia, há uns 3 anos atrás, eu peguei uma folha de papel A3 e comecei a rabiscar, técnicas que eu lembrava de vendas. E eu cheguei na época a 15 técnicas. E aí eu continuei escrevendo e buscando novas referências, novas coisas, e desde então eu tenho escrito esse livro. Então é um livro que já está eu estou esboçando ele há muitos anos e eu quero lançá-lo já no ano que vem, porque ele já está com muita coisa pronta e são 50 técnicas de vendas que eu vou trazer, não de forma aprofundada, mas de forma simplificada, com exemplos, para que as pessoas possam ler, se inspirar e ir buscar mais referências. Incrível! Nossa, já lança aí que agora eu fiquei curiosa. Quero conhecer mais dessas técnicas e saber melhor sobre todo esse aprendizado que você está compartilhando aqui com a gente. Bom, tem mais projetos e mais novidades. Conta pra gente esse projeto incrível de viajar aí pelo Brasil aplicando seus treinamentos de venda. Como que você está planejando isso? Eu decidi que é o momento de eu voltar, né, de eu retomar as minhas viagens aí pelo Brasil, levando o spin selling e novas técnicas de vendas. Então, o ano que vem é um ano que eu quero aproveitar para fazer essas viagens, levando o spin para outros lugares do Brasil, que às vezes não tem tantos acessos assim como nós temos nas capitais, né, aqui em Curitiba, enfim. Então, gente, quer levar o spin para sua cidade, já sabe quem você vai contatar. Bom, dentro dos teus treinamentos, são várias histórias e aprendizado que você tem nesse decorrer do tempo, assim. Tem algum especial, um projeto que você mais gosta de compartilhar e que te acompanha nesses treinamentos? Como eu falei anteriormente, eu acho que tudo é vivência, né? Quando a gente fala assim: "Nossa, Roberta, né, 1 ano de habla já evoluiu, o nosso livro, como assim? Um livro independente com mais de 25.000 cópias?". Gente, é tudo história, histórico, é vivência, é aprendizado, não acertei sempre, já tive erros. Hoje eu erro muito ainda e que bom, porque eu acho que o erro ele faz parte do processo de acerto, né, assim, só não erra quem não tenta nada diferente. E eu estou sempre tentando novas coisas, e é com o erro que eu aprendo muitas coisas também, até o momento em que certas coisas a gente não erra mais, né. Então acho que são essas vivências que eu trago, em cada treinamento. E uma coisa, né, a gente não pode parar nunca de estudar. Eu vejo assim, e a gente não pode ter medo de ocupar o nosso lugar. Eu vejo tanta gente, às vezes até, com perdão da palavra, mais medíocres no que fazem, né, que não tem esse cuidado com a qualidade, mas estão lá, falando com milhares de pessoas. Por quê? Porque alguém se deixou levar pelo medo e esse medo fez com que outra pessoa que não tivesse tanta qualificação estivesse naquele lugar. Então acho que isso é uma coisa que eu trago sempre, quando a gente fala em protagonismo de vida, em fazer com que as pessoas elas se sintam mais empoderadas, eu acho que é isso, é ocupar o seu lugar de fala, ocupar o seu espaço, o seu lugar na mesa de diretoria, o seu lugar, em um programa de televisão, em um programa de rádio. Então acho que é isso, Michele, eu acho que é isso que eu gostaria sempre de passar para as pessoas que me ouvem, que estão comigo. Toda essa tua experiência, Rô, veio só desenvolvendo uma marca pessoal sua. E o que você atribui a isso? Eu acho que eu não tenho medo, assim, das minhas vulnerabilidades, das minhas fraquezas, dos meus erros. Eu acho que a autenticidade, né, ela traz, essa marca talvez, pessoal, assim, eh, eu acho que a gente tem que ser a gente mesmo, assim. Então, independente se vai agradar ou se não vai agradar, eu acho que a marca da gente, a marca pessoal, ela vem muito ao encontro disso. Você ter um propósito do que você está fazendo e você ter uma autenticidade, em mundos de muitos filtros e de muitas, mentiras ou omissões. Eu acho que você ser você mesmo
é o que garante que você vai ter uma audiência ou que você vai ter uma marca que vai inspirar e que vai perdurar. Eu te vejo muito como uma pessoa agregadora, sabe? Você é pontes, assim, em várias relações com pessoas. Isso é incrível mesmo, de verdade. Bom, pra fechar, já estamos acabando, pessoal. Passou muito rápido esse episódio. Eu gostaria que você falasse aqui uma mensagem para quem não está nos assistindo agora ou vai nos assistir depois, né? E quer transformar as vidas e os negócios. Que mensagem você daria para eles, Rô? Uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: crescer dói, tá, gente? Até ser feliz dói. Porque dentro desse processo de buscar felicidade, dentro desse processo de mudanças, você vai precisar buscar e cavocar, às vezes, coisas que não são fáceis para você. Então, vale a pena. Mesmo que às vezes a gente ache que não está saindo do lugar, a gente tá. Então, se eu puder dar uma dica, um conselho para esse final de última temporada do Habla Empreendedora é: valorize os pequenos passos, valorize os passos que você dá na sua vida. Você pode não estar no lugar ainda que você quer, mas se você tem consistência e consciência do que você quer, vai andando, que uma hora você vai chegar lá. Então, acho que é isso, Michele. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar como final dessa primeira temporada. E já aproveitar para convidar as pessoas para a segunda temporada. Fica de olho lá nas redes sociais do Habla Empreendedora, da Habla FM, da Roberta da Trindade _, que lá sempre tem muitas dicas, muitas histórias. Vou continuar produzindo Habla Empreendedora para as rádios e trabalhando no Habla Empreendedora para o próximo trimestre. Roberta, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento, sua história, seu projeto, seu insight. Meu Deus, essa mulher é realmente uma inspiração, gente. Quero agradecer, que honra de estar aqui hoje no seu lugar apresentando, mas para falar de alguém muito mais especial, que é a sua trajetória, e é você que trouxe todas nós até aqui hoje. Então, quero agradecer imensamente pelo convite. Obrigada, audiência, obrigada a todos os patrocinadores que acreditam no poder feminino e o impacto do empreendedorismo, que é transformador. Eu quero agradecer demais você, a sua generosidade de vir aqui compartilhar esse momento comigo, Michele. Saiba que você também é uma inspiração, não só para mim, mas para muitas pessoas que acompanham a Arquitetura que Abraça na Habla FM, a Vilar, que é a sua empresa de arquitetura. Quero agradecer demais Giovana Vanzo, da G Vanzo Joias, Modas Amigas, que vestiu Roberta em toda essa temporada. Paula Gama, um beijo para você. Thaís Silva Fotografia, que fez muitos vídeos, muitos making-off. Reibe Produções, que acreditou nesse projeto e acredita nesse projeto. Rede TV Paraná, que também acreditou nesse projeto. E Orbe Estúdio, que é o estúdio onde nós gravamos. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui na Orbe Estúdio. Guilherme, um abraço. O Guilherme que está gravando a gente agora, o Bruno, o Rian, Geise, Vitor, João, um beijo, um abraço para vocês, obrigada por tudo. E estaremos aqui em novembro. E continuamos, claro, né, com a Habla Empreendedora na Rádio Habla FM, na 9 FM. Bom, convido então para seguir o @Habla Empreendedora, gente. Compartilha com as amigas, deixa seu recado, fala aí o que você mais gostou de hoje desse programa que tá incrível. E também fica aqui o convite para conhecer o podcast Arquitetura que Abraça. Eu não falo apenas de arquitetura, eu falo de tudo que a gente abraça e abraça com vontade, bem apertado, tá sendo um sucesso porque a gente potencializa o seu local de trabalho, seu empreendimento tem um potencial incrível e a arquitetura tem poder para transformar isso. Então, me segue lá, @vilark.arquitetura. E eu não poderia deixar de encerrar esse programa falando a frase icônica dessa diva. E quem é que duvida do poder de uma mulher com um microfone e um propósito? Até a próxima temporada! Tchau, gente, até!